O golpe de 1964, o AI-1 e a perseguição aos opositores. Naquela noite de 31 de março de 1964, não foi apenas um governo que caiu, foi a democracia brasileira que foi derrubada. Naquela noite começava um dos períodos mais sombrios e violentos da história republicana do Brasil. O golpe militar que depois o presidente constitucional João Goulart, vulgo Jango, rasgou a ordem democrática e instaurou um regime de exceção que se estenderia por longos 21 anos. Mas o golpe de 64 não foi um acidente histórico, nem um ato isolado de generais insatisfeitos. Ele foi articulado passo a passo, construído de forma lenta, silenciosa e estratégica, com o apoio decisivo de setores das Forças Armadas, da elite econômica e de parte expressiva da grande imprensa, e principalmente com o respaldo dos Estados Unidos, determinados a frear qualquer avanço de reformas sociais, em pleno contexto da Guerra Fria. Nesse vídeo, nós vamos entender como o golpe de 64 foi arquitetado, como o ato institucional número 1, o famoso AI-1, oficializou o início do autoritarismo do país. E de que forma o novo regime perseguiu, caçou, prendeu, torturou e exilou seus opositores, políticos, jornalistas, intelectuais, militares legalistas e cidadãos comuns. Eu sou Cid Vieira e este é um mergulho profundo e absolutamente necessário na história recente do Brasil. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo, porque lembrar é resistir. Neste vídeo nós vamos focar no primeiro ato do novo regime, o AI-1 e em tudo o que ele desencadeou nos atos dos anos seguintes. O Brasil pré-golpe, crise, conflito, conspiração. No início dos anos 1960, o Brasil era um barril de pólvora, prestes a explodir. O presidente João Goulart, conhecido como Jango, propunha um ambicioso programa de reformas de base, um conjunto de medidas que pretendia enfrentar os graves problemas sociais, econômicos e estruturais do país. Entre as principais propostas de Jango estavam a temida reforma agrária, para combater a concentração de terras e permitir o acesso de trabalhadores rurais à propriedade, a reforma tributária, para tornar o sistema mais justo, aumentando a taxação sobre grandes fortunas e patrimônios, e depois a reforma bancária, para ampliar o controle estatal sobre o sistema financeiro. E por último, a reforma educacional, para garantir acesso à educação pública de qualidade e combater o analfabetismo. Essas propostas, porém, acenderam o sinal de alerta das elites econômicas, dos latifundiários e de setores conservadores da sociedade, e claro, das Forças Armadas. E o medo da ameaça comunista, alimentado diariamente pela mídia conservadora, somando ao contexto da Guerra Fria, criava o terreno perfeito para a conspiração. O golpe de 64, a queda de João Goulart, no dia 31 de março de 1964. Tropas do Exército saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, dando início ao golpe militar. João Goulart, isolado politicamente, sem apoio efetivo das Forças Armadas, foi obrigado a deixar o Palácio do Planalto e refugiar-se no Rio Grande do Sul, antes de partir para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, pressionado pelos militares, declarou vaga a presidência da República, mesmo o Jango ainda estando em solo brasileiro. E sem a renúncia de Jango, estava consumado o golpe. Mas o que viria a seguir seria ainda mais grave. O AI-1, a legalização da ditadura. 9 dias após o golpe,
Em 9 de abril de 1964, os militares consolidaram seu poder ao publicar o Ato Institucional número 1, o AI-1. Esse documento foi o instrumento legal que oficializou e deu poderes imediatos aos militares ditatoriais. Esse documento foi a certidão de nascimento oficial da ditadura militar no Brasil. O AI-1 dava poderes extraordinários ao novo regime, e as principais medidas do AI-1 foram: suspendia os direitos políticos por 10 anos, legalizava a perseguição a opositores, permitia a intervenção nos sindicatos, rompia com a Constituição de 1946, concedia plenos poderes ao presidente da República para cassar mandatos de parlamentares eleitos, extinção da garantia de estabilidade de funcionários públicos e a previsão de expurgos de militares e civis acusados de serem subversivos ou contrários à revolução. Permitia a alteração da Constituição sem a necessidade de consulta do Congresso. O AI-1 foi assinado pelos 3 ministros militares que comandava o país naquele momento: o general Arthur da Costa e Silva, do Exército, almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o brigadeiro Correia de Melo, da Aeronáutica. Era o início do estado de exceção. O Brasil deixava de ser uma democracia formal para se transformar em um regime autoritário, controlado por militares, com a eliminação progressiva das liberdades civis. Quem foram os primeiros alvos do AI-1? O regime militar iniciou uma verdadeira caçada aos que consideravam subversivos, especialmente os ligados ao suposto comunismo. Políticos caçados: Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, PCB, teve seus direitos políticos cassados e foi obrigado a atuar na clandestinidade. João Goulart, ex-presidente, foi deposto e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos e exilado no Uruguai. Juscelino Kubitschek, ex-presidente, teve seu mandato de senador por Goiás cassado e seus direitos políticos suspensos. Leonel Brizola, cunhado de Jango e ex-governador do Rio Grande do Sul, teve seus direitos políticos suspensos e partiu para o exílio. Miguel Arraes, governador de Pernambuco, deposto e preso. Darcy Ribeiro, ministro da Educação de Jango, foi cassado. Santiago Dantas, ex-ministro, cassado. João Mangabeira, Plínio de Arruda Sampaio, Celso Furtado, todos cassados. Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, foi preso e posteriormente exilado. Gregório Bezerra, militante comunista, foi preso e brutalmente torturado em praça pública, tornando-se símbolo da repressão. Rubens Paiva, deputado, cassado. E a intensificação das perseguições. A repressão não se limita às lideranças. Milhares de militantes, estudantes e trabalhadores foram detidos, torturados e, em muitos casos, mortos. No total, o AI-1 caçou de imediato 102 políticos, entre deputados, senadores, governadores e prefeitos. Só para começar, militares perseguidos e expulsos das Forças Armadas. Não foram apenas civis, políticos ou intelectuais que sobreviveram com o AI-1. Dentro das próprias Forças Armadas, houve uma verdadeira caça às bruxas contra militares que eram considerados legalistas, nacionalistas ou simpáticos a João Goulart. Alguns dos primeiros militares perseguidos está o general Euriali de Jesus Zerbini, considerado legalista. Foi afastado do comando militar. General Joaquim Justino Alves Bastos, cassado e aposentado compulsoriamente. Brigadeiro Rui Moreira Lima, herói da Segunda Guerra Mundial, cassado e perseguido. Coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, tentou organizar uma resistência armada contra o golpe.
foi preso e posteriormente exilado. O general Amaury Cruel, apesar de ter aderido ao golpe inicialmente, depois ele passou a ser visto com desconfiança e foi também afastado. Mas quem perseguiu? O movimento repressivo dentro do exército foi liderado principalmente por setores mais conservadores e alinhado ao generalato golpista, com destaque para General Castelo Branco, já presidente, General Costa e Silva, General Golbery do Couto e Silva, que era da inteligência militar, grupos ligados ao Serviço Nacional de Informação, SNI, cerca de 3.000 militares, de generais a sargentos, foram presos, aposentados compulsoriamente, outros foram transferidos, presos ou simplesmente expulsos. Perseguição à imprensa e aos jornalistas. Os militares também partiram rapidamente para o controle dos meios de comunicação. Jornais censurados, invadidos ou foram fechados. Última Hora, de Samuel Weiner, fortemente perseguidos. Sofreu uma intervenção. Correio da Manhã, apesar de ter apoiado o golpe inicialmente, depois foi censurado ao criticar os militares. Jornal da Tarde, perseguido por matérias críticas ao regime. Jornalistas perseguidos ou caçados. Samuel Weiner, dono da Última Hora, exilado. Milor Fernandes foi proibido de escrever em vários veículos. Hélio Fernandes, que era do Tribuna da Imprensa, foi preso e censurado. Flávio Tavares, preso e torturado. Márcio Moreira Alves, deputado e jornalista, ele foi cassado. Posteriormente, primeiras mortes políticas. Após o golpe, ainda em 1964, antes mesmo do AI-1, já ocorriam mortes em decorrência da repressão militar. Casos notórios aqui, da Labib Elias Abduch, dona de casa de 65 anos, morta a tiros durante manifestação na Cinelândia, Rio de Janeiro. Em 1º de abril de 1964, Ari de Oliveira Mendes Cunha, jovem, morto na mesma manifestação que vitimou Labib. Pedro Domiense de Oliveira, que era membro do PCB, preso em 4 de maio de 1964, torturado e morto sob custódia militar em Salvador, Bahia. Manuel Fiel Filho, operário, assassinado nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo, 1964. João Alfredo Dias, Tenente Alfredo, militar legalista, foi assassinado. Agora, a função das polícias na ditadura. Durante a ditadura, as polícias militares e civis foram instrumentalizadas para autuar ao lado das Forças Armadas na repressão, e algumas funções incluem a Polícia Militar, apoio nas operações de repressão e controle social, especialmente através dos batalhões de choques e do uso da força pública, Polícia Civil, investigação e participação em interrogatórios, muitas vezes colaborando com tortura e perseguições políticas, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, órgão que investigava e reprimia atividades políticas consideradas subversivas, funcionando como um braço policial da ditadura. O AI-1 não foi apenas um decreto, ele inaugurou oficialmente a era do autoritarismo no Brasil. Ele abriu as portas para a ditadura mais longa da história do país, marcada por perseguições políticas, censura, tortura, mortes e exílio. O golpe de 1964, transvestido de revolução pelos militares, destruiu a democracia brasileira e instaurou um regime de exceção, que só terminaria em 1985. O AI-1 foi um teste para a ditadura. Os militares perceberam que poderiam tomar medidas extremas sem grande resistência. Assim, eles pavimentaram o caminho para atos ainda mais autoritários, como o AI-2, que extinguiria os partidos políticos e concentraria ainda mais poder no regime. Conclusão final: o caminho para uma ditadura total. O AI-1 não foi apenas um decreto, foi o início de um regime que, a cada novo ato
institucional, aumentava ainda mais a sua repressão. Em breve, o Brasil teria eleições indiretas, censura, tortura e um sistema completamente fechado. A participação democrática. Nos próximos capítulos dessa história, veremos como o AI-2 até o AI-5, como esses decretos consolidaram o regime, destruíram qualquer resistência política no país e mergulharam o Brasil na era mais sombria de sua história. O AI-1 não foi apenas um documento jurídico, não. Foi o símbolo de um projeto autoritário que destruiria vidas, silenciaria vozes e enterraria a democracia brasileira. Por 21 anos, o golpe militar de 64 não caiu do céu. Ele foi planejado, financiado e executado com método, violência e muita propaganda. E o AI-1 foi o início de uma sequência de atos institucionais que mergulharam o Brasil numa longa noite de terror. Se você quer entender como a ditadura se fortaleceu ato por ato e por que esse período ainda ressoa na política brasileira atual, continue nos acompanhando. A história precisa ser lembrada para nunca ser repetida. Se você gostou, se inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, comente. Até o próximo vídeo e tchau!